a igreja nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias juntamente comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 32. Agora eu posso enxergar que o irmão trouxe ali no óculos. Depois que a gente passa dos 40, a dificuldade visual. Aí ela está rindo ali, né? Ela sabe o que é isso, né? Gênesis capítulo 32. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 22. Até o versículo de número 31. Você não acharam? E quando eu pensei que estava só, o Todo-Poderoso, aleluia, Pai, parecia. Você não está só, irmão, amém, irmão? Vamos lá, irmão, para não perder tempo. Versículo 22 do capítulo 22 de Gênesis diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e seus 11 filhos e passou já de Jacó. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo ele que não se entregava, tomou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não, deixarei ir, se não me abençoares. Ele disse: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois cumpriste lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou: Deixa-me saber o teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Pequel, porque ele dizia: Tendo visto a Deus face a face, a minha alma foi salva. E nasceu o sol quando atravessou Peniel e manquejava da sua coxa. Podeis tomar assento, meus irmãos? Aleluia! Estou muito feliz de estar com os meus irmãos aqui é São João de Meriti, meu irmão? São João de Meriti. Já estive aqui perto, há muitos anos atrás, na igreja do pastor Eudes, mas acho que é mais longe daqui, né? Lá na Jaqueira e na igreja do, acho que é saudoso pastor Jonas Fabricante, né? Também ali no Lavo Bilac, e uma outra igreja também, estivemos aqui alguns anos atrás, ali no Jardim Metrópole, é perto daqui, né, mãe? É meio perto daqui, né? Mas não tínhamos estado aqui. Estamos felizes de estar com meus irmãos aqui, congregamos na Assembleia de Deus, lá em Curicica, e trago um abraço do meu pastor Reginaldo Almeida, o pastor dessa igreja. Estamos aqui sob a bênção do nosso pastor, é onde nós temos encontrado ali em Jacarepaguá, lá eu, minha esposa, meus filhos, né, de podermos estar congregando ali e adorando ao nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, porque quando eu entrei nessa igreja me deu um sentimento nostálgico de uma congregação que eu dirigi lá em Rio das Ostras há muitos anos atrás, e me deu aquele sentimento gostoso de como se eu estivesse entrando na congregação. E é muito gostoso estar na casa de Deus, aonde nós nos sentimos à vontade, porque o Espírito aqui é o mesmo, né, pastor? O mesmo Espírito que está lá na Curicica é o Espírito que está em mim, que está em você. E nós estamos aqui simplesmente para adorar a Deus. Não estamos aqui para mostrar a nossa roupa, o nosso talento. Estamos aqui para oferecer
o nosso culto a Deus. Viemos aqui para oferecer o nosso culto a Deus. Viemos aqui para queimar a nossa oferta diante do Todo-Poderoso, aquele que tem, aquele que pode, aquele que é, aquele que transforma, aquele que faz, aquele que é Deus, acima de tudo e de todos, acima de todas as circunstâncias. Ele é Deus. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, meus irmãos, eu recebi um convite do nosso irmão Paulo, que já pregou na nossa igreja algumas vezes, né? Nos nossos trabalhos de missões. Ele me ligou, quarta vez eu poderia vir. Outra vez ele chamou a gente, só falei para ele 2 vezes. Porque eu trabalho embarcado, irmãos, e nem sempre eu posso atender esse convite. Mas como eu só vou dia 27, eu falei, Paulo, eu vou lá. E não é costume do crente sair, ainda mais pastor, né? Sair da igreja dia de domingo, né? Eu já preguei domingo passado, na ontem eu já dei a presença na igreja. Hoje o pastor liberou para a gente estar lá, estar aqui junto com os irmãos, adorando o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quem crê que Deus ainda tem mais uma palavra de tudo que Ele tem falado, que Deus tem uma palavra para nós? Porque, irmão, eu não sou dessa turma aí que vem trazendo as coisas muito enlatadas e trazendo para os irmãos requentados. Não, eu leio a Bíblia, eu leio. Nem o Espírito Santo, ele vai falando conforme ele quer falar. Porque eu preciso também ouvir a voz de Deus. Às vezes eu preparo a esposa, minha esposa, mas para que tu prepara a esposa, não prega nada daquilo que você prepara. Então eu sei, eu só leio a Bíblia e deixo o Espírito Santo falar, porque Deus precisa falar comigo nesta noite, irmãos. Assim como você que entrou aqui precisando, eu também preciso de algo de Deus aqui nessa noite, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu próprio ouvido, e eu preciso ouvir de Deus nessa noite. Amém, meus irmãos? Todo mundo já ouviu falar sobre Jacó, não é? Né? Já fizeram até o hino. Dinaldo do Rio, alguns anos atrás, fez o corinho, né? Jacó segurou o anjo, abraçou o anjo, cantou pelas igrejas. Mas nessa noite, meus irmãos, eu quero falar sobre esse rapaz. Esse rapaz que teve a sua trajetória marcada por fatos importantes, que teve a sua história mudada, não nasceu segundo o curso natural das coisas para ser o que era. Não nasceu. Jacó não nasceu para ser aquele que receberia a bênção do seu pai Isaac. Ele não nasceu para ser o que era. Mas coisas aconteceram na sua história que moldaram o que se tornou Jacó. Talvez nós não éramos para ser o que somos hoje. Talvez o plano da sua mãe, o plano do seu pai, o plano do pastor da sua igreja era um plano para a sua vida. Estava falando hoje com a minha esposa em casa sobre a importância de apresentar uma criança na igreja. Estava reputando que tem muita gente que não é crente, que vai lá na nossa igreja e apresenta as crianças na igreja. E eu falei para ela, isso é muito importante, porque a minha mãe era do espiritismo até o pescoço, a minha avó, por parte de pai, do espiritismo até o pescoço. E a minha avó materna, Dona Leuzina da Conceição, mais preta do que meu sapato. Mas não é presunção, se houver um crente no céu, um só, é minha avó que está lá. Crente. Eu não lembro, porque eu era criança. Mas a minha avó me pegou e me levou para a igreja, Assembleia de Deus, e me apresentou na igreja Assembleia de Deus. Me apresentou o Senhor. E muitas das vezes disseram que a minha família
ser apresentado no centro espírita, que tinha que ser batizado no centro espírita. Parte da minha família dizendo que eu tinha que ser batizado na igreja católica. Mas nunca conseguiram nem me batizar no centro espírita, nem na igreja católica. Eu fui batizado já com 16 para 17 ou 18 anos de idade, no tanque batismal da igreja Assembleia de Deus. Eu fui batizado porque lá atrás, Deus já tinha me selado. E quando Deus escolhe, quando Deus prepara, independente dos planos que há e que tem e que ser, eles direcionam para a tua vida. Quando Deus, Ele toca, quando Deus prepara, quando Deus unge, aleluia, vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. E talvez tenha alguém aqui que possa estar meio desiludido no tocante às promessas. Talvez alguém aqui desiludido no tocante a algo que foi falado, e talvez por não ter acontecido, talvez por não estar se concretizando, a dúvida pode estar entrando. E possa estar até pensando: será que foi Deus? Mas no fundo da tua alma, você sabe que foi Deus. E não querendo torcer e forçar, deixa, porque eu sou assembleano, apesar de usar barba, mas eu sou assembleano. E eu creio que a Bíblia fala: sou assembleano roxo, formado na Assembleia de Deus, auxiliar de trabalho na Assembleia de Deus, diácono na Assembleia de Deus, presbítero na Assembleia de Deus, levado ao santo ministério pela SEAB na Assembleia de Deus. Eu sou assembleano, não estou subindo, mas eu quero te dizer: aqui é uma promessa para Israel, mas também é uma promessa para você, que Deus nem é um homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus falou, está falado, vai se cumprir. Aleluia. Só sossega, como foi falado aqui no louvor. Nosso irmão cantando, eu lembrei do saudoso pastor, irmão Luiz de Carvalho, né? Agora no Senhor, só sossega, porque quando Deus fala, vai acontecer. Somente fique na brecha, somente fique na presença, somente fique no lugar do comunhão, somente fique debaixo das asas dele, porque vai se cumprir. Esse homem então chamado Jacó, segundo filho de um casal que não teria o direito que obteve. Interessante que o direito que não obteve não foi algo muito certo, não foi algo muito normal. Apesar do seu irmão mais velho ter abrido mão do seu direito, mas independente das decisões humanas, ainda que alguém seja desleixado com aquilo que Deus deu, ainda que alguém não esteja preocupado com o seu chamado, ainda que alguém não esteja nem aí para a obra de Deus, Deus jamais vai agir de modo errôneo. Deus jamais vai agir de modo desleal, porque Deus é Deus de justiça, Deus é santo, Deus é puro, Deus é reto, e Deus não trabalha certo por linhas tortas, Deus não trabalha certo por caminhos tortos. Eu não sei qual seria o desfecho da história de Isaac, de Jacó e Israel, só sei que
trabalha pelos métodos errados. Deus trabalha certo. Aleluia. E Deus não precisa da minha ajuda para poder fazer aquilo que Ele tem que fazer. Deus não precisa da sua ajuda para fazer aquilo que Ele tem que fazer. Abraão e Sara foram tentar dar uma ajuda a Deus e trouxe um problema muito grande na sua família, na sua casa. E tem gente enfrentando problema dentro da sua família porque está tentando ajudar a Deus. Tem gente que enfrenta problemas ministeriais, problemas sociais, porque não sabe esperar, não sabe aguardar aquela palavra, aquietai e saber que eu sou Deus. Aleluia. Que serei exaltado na terra. Aquietai. Como crente, você só tem que aquietar e veja quão grande é o livramento que Deus há de fazer nas nossas vidas. Problemas acontecem porque nós tentamos nos antecipar a Deus. Mas Deus tem os seus tempos. Deus tem os seus momentos. O nosso tempo é cronos, é o tempo que é medido pelo dia, é o tempo que é medido pela noite, pelas horas e pelos momentos, pelos minutos. Mas o tempo de Deus é o kairos, é o momento oportuno, é o momento certo, é o momento adequado. E talvez pelos dias, pelos minutos, pelos anos, pelo andar da carruagem, parece que Deus não está vendo, parece que não vai fazer, parece que não vai acontecer. Mas eu quero te dizer, Deus sabe qual é o momento oportuno na sua vida e na minha vida. Nós só conseguimos ver o carnal e o material, mas existe um mundo espiritual a qual Deus está nele. Existe um mundo espiritual que Deus ele vê e ele sabe o momento certo de trazer a resposta e a vitória para a nossa gente. É que Jacó, meu irmão, pulando a confusão que deu lá, que juntamente com a sua mãe ele enganou o pai, e o pai abençoou ele. Mas bênção quando é bênção, você não tem que fugir de ninguém. Quando a bênção é completa, você não tem que esconder de ninguém. Quando a bênção é completa, você não tem que tomar de ninguém. Quando a bênção é completa, ela tem o seu tamanho, ela tem o seu, ela foi feita para você, porque a bênção é para você, e Deus não vai tirar de ninguém para dar para você, não, porque a bênção para você é para você. Deus não destrói casamento de ninguém para poder abençoar terceiros. Deus não faz isso, porque a bênção que é para você, querido. E Deus não vai abençoar outro para te abençoar. Ainda bem, ainda que aqui, ainda mais que aquele que caminha contigo. Mas eu amo a Bíblia, que a Bíblia ela não alivia para ninguém. A Bíblia ela não tapa o sol com a peneira, ela não esconde. Como muitas das vezes nós tentamos fazer em nossas vidas. Tentamos esconder situações, tentamos esconder problemas, tentamos esconder coisas que não devíamos esconder, para remediar, para contar uma história mais bonita. Mas não, a Bíblia dispõe todos os fatos, porque até com os fatos negativos e errôneos, você possa aprender e ver que eu e você não podemos entrar por este caminho. Para que o certo se manifeste, o errado também se manifeste. E quando o povo ia entrar diante da terra de Canaã,
Se você escolher a bênção, vocês vão ser abençoados, vocês vão prosperar. Agora, se vocês escolherem a maldição, olha, vai dar tudo errado. Então não adianta ficar querendo culpar o pastor, não adianta querer culpar a direita, a esquerda, porque as dores que você sofre hoje são fruto das suas próprias escolhas. Aleluia. São fruto dos seus próprios maus caminhos. Mas nesta noite, em nome de Jesus, enquanto estivermos neste corpo ainda há uma oportunidade de nós voltarmos e acertarmos a nossa trajetória. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está no caminho. Deus jamais se afastou do caminho. E Deus, a todo momento, Ele quer consertar a minha e a sua trajetória. Deus, a todo momento, Ele quer se aproximar, Ele quer trazer você para a comunhão, Ele quer trazer você para a presença. Mas o tal do pecado, o tal do egoísmo que é pecado, o tal da ganância que é pecado, o tal do desejo de querer ser que é pecado, isso nos afasta de Deus. Mas Deus não se afasta de nós. Ele está no mesmo lugar da comunhão. E Ele quer se aproximar de nós. Jacó fugiu. Porque ele tinha medo. Fugiu. Porque a bênção, da forma que ele ganhou, foi meio assim, estranha. Fugiu. Com medo de Esaú. E foi para a casa de um parente dele, porque ele tinha que produzir, ele tinha que frutificar, ele tinha que crescer, ele tinha que buscar uma esposa, e a esposa que ele tinha que buscar não poderia ser qualquer esposa, tinha que ser uma da linhagem da sua família. E nessa trajetória para a casa do seu tio, ele, cansado do caminho, ele deitou e dormiu. E ele teve um sonho. E ele viu uma escada que subia e descia anjos. E naquele sonho, ele percebeu que Deus estava falando com ele, que Deus estava ali. E naquele sonho, ele fez um pedido a Deus, e pediu a Deus que Deus o guardasse para onde quer que ele fosse. Aleluia! E Deus prometeu a Jacó que ia guardar a ele naquele sonho. Deus estava falando com ele no sonho. Deus prometeu para ele que ia guardá-lo. E ele chega então na casa do seu tio lá, para contar a história que a hora voa. Ele se apaixona por uma moça. E ele deseja em seu coração ele casar com aquela moça. E é prometida aquela moça para ele, e ele trabalhou por aquela moça durante um certo tempo. E na noite de núpcia, na hora de ele receber o seu presente, que ele trabalhou 7 anos, o pai da moça, Labão, pega a sua filha mais velha, que era cega, e coloca no lugar de Raquel. E ele acorda de manhã e ele vê que não era Raquel, mas que era Leia, que estava cega, ele fica enfurecido. E desenrola a história. Aí o pai fala: olha, eu não posso dar mais nova, vou te dar mais
evangélico, eu caso com ela, está tudo bem. E depois vem uma história das ovelhas. E nessa história toda, passaram-se 20 anos. 20 anos de sofrimento, 20 anos sendo enganado, 20 anos sendo passado para trás. Porque isso é um ciclo na vida de Jacó. Porque lá atrás ele enganou, lá atrás ele passou a perna, lá atrás ele fez coisas que não deveria fazer. E esses dias na igreja eu falava na consagração que não tem como você ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não tem como você plantar caqui e colher cebola. Não tem como. Jacó estava colhendo o fruto das coisas que eles estavam fazendo. Ele enganou, ele fez coisas que não devia lá atrás, e estavam enganando ele, estavam passando ele para trás lá também. Havia uma necessidade de ele quebrar o ciclo, aquele ciclo que estava sobre a vida dele, porque ele enganava e era enganado, ele enganava de novo e era enganado. Tem coisas na nossa vida que nós temos que dar um basta. Tem ciclos na nossa vida que nós temos que dar um basta. Porque sobre a nossa vida, como na vida de Jacó, há o peso de uma promessa, há o peso de uma bênção, há um preço. Aleluia! E o peso da promessa, sabe qual é? É de você entrar no céu. Não é promessa de ter carro novo, de ter casa, de ter iate, porque isso é tudo mentira dessa teologia da prosperidade que não está na Bíblia. Você pode ter tudo isso sim, mas é servir a Deus com a tua fazenda, é servir a Deus com o teu carro, é servir a Deus com o teu dinheiro, é servir a Deus, é para a glória de Deus. Não essa teologia, não esse evangelho que não é o evangelho de Jesus, que algumas igrejas pregam e esquecem de falar que Jesus já morreu na cruz do Calvário, que Jesus já morreu, já conquistou a salvação pelo seu sangue, que pelas pisaduras deles, como está lá em Isaías 53, nós somos sarados da lepra do pecado. Glória a Deus. Aleluia. E que sobre a sua vida e sobre a minha vida há uma bênção, uma promessa de salvação. Mas tem ciclos que precisam ser quebrados, porque esses ciclos repetitivos, elas podem pesar e nos impedir de receber essa salvação. Não tem essa história de uma vez salvo e salvo para sempre, não. A salvação é conquistada a cada passo que damos em direção ao nosso Senhor. A salvação é conquistada a cada dia, a cada momento, a cada instante na presença do Senhor. Precisamos estar sempre prontos na presença do Senhor. Jacó precisava quebrar o ciclo, então ele foi embora, chegou outra vez. Deus fala com ele na casa de Labão em sonho novamente, que era para ele voltar, que era para ele sair. Eu entendo então que mesmo que você foi com as suas próprias pernas fugindo, como ele fugiu com medo de Esaú, assim como também Davi fugiu com medo de Saul para o deserto, assim como Jonas também fugiu com medo do povo ninivita, assim como os discípulos também fugiram na hora que chegaram lá no Getsemane para prender Jesus. Mas tem um momento que é a hora de voltar, que você não pode viver toda a vida fugindo do chamado, fugindo da presença, fugindo da unção, fugindo daquilo que você foi verdadeiramente chamado. Tem momentos que é a hora de voltar. Tem momentos que é a hora de voltar
do Senhor. Quem sabe agora que Deus está te chamando, é agora a hora de voltar. E quando ele volta agora, ele saiu apenas com um cajado, sem nada. Agora ele volta com seus filhos, com suas esposas, com sua riqueza. E no capítulo 32, ele vê o exército de anjos de Deus. Irmão, agora ele não está mais sonhando, não. Agora a coisa não é mais do subjetivo, não. Agora o contato está ficando maior. Sabe por quê? Quando nós voltamos atrás para consertar algo de errado na nossa vida, a presença de Deus vai ficando mais forte. Aleluia. O meu antigo pastor que dorme no Senhor, pastor Mário Elias, da Assembleia de Deus Ministério Vale de Bênção lá em Macaé. Eu era presbítero, eu fui ao presbitério, tinha 23 anos de idade. E ele falou comigo, Terziane, no carro do obreiro tem que ter duas marchas. A marcha que vai para frente e a marcha ré. Porque tem momentos na vida da gente que nós temos que ter a humildade de dar uma marcha ré, corrigir a trajetória para poder continuar a caminhada. Tem gente com orgulho, não está deixando voltar atrás, não está deixando, aleluia, consertar a trajetória. Mas eu pago essa palavra da marcha rézinha ali, faz o retorno, conserta a trajetória, porque a presença de Deus vai ser mais forte na tua vida. Jacó volta, e no capítulo 32 é sonho, mas não, ele agora vê exército de anjos e ele fala, olha, exército de Deus, e ele chama aquele lugar Manaim. Aleluia. Já parto para o final da mensagem. Só que o medo ainda era grande na sua vida. Ele ainda tinha medo. E ele prepara o seu rebanho, prepara tudo e manda ofertas a Esaú. Para aplacar, para tentar diminuir a ira que ele achava que Esaú tinha. Vou te falar uma coisa aqui. Quando Deus opera, quando Deus está no negócio, Deus faz perfeito. Aleluia. Não precisa tentar costurar, não precisa fazer média, não precisa, porque Deus vai na frente, que abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Quando Deus faz, Ele faz. Aleluia. Não precisa, porque Deus vai na frente, abrindo o caminho. Não precisa mandar oferta, não precisa mandar camelo, não precisa mandar ovelha, não precisa mandar presente, porque Deus já vai na frente. Porque foi Ele que mandou voltar, foi Ele que mandou consertar, foi Ele. Aleluia. Porque Jacó tinha o peso da bênção sobre a sua vida, mas não estava no lugar da bênção. Pastor, tem pessoas que são abençoadas, mas não estão no lugar da bênção. Abandonaram o ministério, abandonaram a igreja, abandonaram. Você é abençoado, mas você não está no lugar da bênção. Mas Deus está falando para você através desse triunfo feioso nesta noite, que é a hora de voltar, porque Ele quer te abençoar no lugar da bênção. Aleluia. E Ele volta com medo. Ele
ele deita mais ou menos, e ele vê um homem. E quando a gente está com medo, quando a gente está ressabiado, a gente fica reativo. A gente fica reativo. Quando a gente está machucado, a gente fica reativo. Às vezes a pessoa nem falou com você, você já assinou, já faz um escarcel, já faz uma tempestade no corpo dela, porque você está ferido, você está com medo, você está reativo. Aleluia. Mas nessa noite se desarme, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Se desarme, não fique reativo, fique dependente da graça e da misericórdia de Deus. Maravilha. E o anjo aparece, já falei, pensou que era um homem, e ele começa a lutar com o anjo. E o anjo estava brincando com Jacó, porque não era qualquer anjo. Irmão, se fosse Gabriel só piscava, Jacó viraria poeira atômica. Se fosse Miguel, acho que se só ele gostasse de Miguel, ele deixaria de existir. Mas não era nem Gabriel nem Miguel. Segundo o que cremos, segundo o que aprendemos na nossa Assembleia de Deus, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Ribate, no Seminário da Etate, nós aprendemos que este termo de o anjo do Senhor é uma teofania, era o próprio Deus ali. Aleluia. Era o próprio Deus ali, não era anjo, porque anjo não tem poder de abençoar ninguém. Aleluia. Só quem pode abençoar a tua vida é Jesus. Só quem pode mudar a tua história é Jesus. Só quem pode mudar a tua casa é Jesus. Só quem pode abençoar você é Jesus, e Ele está aqui. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Nós trememos. Aí o anjo do Senhor toca na juntura da coxa de Jacó. Ele dá uma luxação na coxa de Jacó. Quem já teve uma luxação aqui? Minha esposa sabe o que é, mas a dela foi leve. Eu tive uma luxação completa do meu ombro. Isso aqui no meu ombro veio parar aqui. Até hoje o meu ombro direito é diferente do esquerdo, não é igual. A posição dele é diferente, porque eu fiquei algumas horas com o ombro fora do lugar. Se fosse na minha perna, eu não andaria conforme eu estou andando, porque deu um dano no meu nervo, porque eu tive um deslocamento, eu tive uma luxação completa no meu ombro. Meus irmãos, nem morfina parou a dor que eu senti. Nem morfina teve poder de parar a dor. A dor só parou quando o doutor colocou o ombro no lugar. Não adianta. Só vai passar quando Jesus colocar no lugar, irmão. Só vai passar, só vai acabar quando Jesus colocar no lugar. Não adianta outros métodos. Só vai passar quando Jesus colocar no lugar. Jesus tocou na coxa de Jacó. E o anjo perguntou: rapaz, o que você quer que eu te faça para você me deixar ir? E ele falou: que eu quero que você me abençoe. Aí o anjo perguntou para Jacó: qual é o seu nome? Perguntar sobre qual é o seu nome, irmãos, eu sei que está passando, mas aguenta mais um pouquinho aí.
Não é simplesmente Pedro. Qual é o seu nome? Você pode falar: meu nome é Terziane, meu nome é Pedro Paulo, meu nome é Abelardo, meu nome é Maria, meu nome... Não. Quando o anjo pergunta para já qual é o seu nome, falou: cara, quem é você? Quem é você de fato? Você é um usurpador, você é aquele que enganou seu pai junto com a sua mãe, você que deu tomo no seu sogro, é você mesmo, é você, enganador, mentiroso, trapaceiro. Quem é você? E Deus está perguntando para mim, Deus está perguntando para você, Deus está perguntando para nós: quem é você de fato? Aleluia! Nós somos 3 pessoas. Nós somos a pessoa que nós queremos que as pessoas pensem que nós somos. Nós somos aquela pessoa que as pessoas falam que nós somos. E nós somos a verdadeira pessoa que só Deus e eu e você sabemos quem nós somos. Deus não está perguntando para você quem é você, para dizer: eu sou aquela pessoa que eu canto na igreja, que eu tenho cartão de membro lá na igreja do pastor, que eu sento no grupo, que eu desisto. Não, Deus não está perguntando para você que o vizinho fala, que as pessoas aprendem. Deus está perguntando quem é você, quem verdadeiramente você é. Porque quando nós reconhecemos quem verdadeiramente nós somos, Aleluia! aí a promessa de Deus se cumpre. Aí paramos de ter o contato apenas visual, paramos apenas de ter o contato apenas em sonho, e a nossa comunhão, ela se torna maior e mais plena na presença do Senhor. Vamos ficar sobre os nossos pés nessa noite, meus irmãos. Deus mudou a história de Jacó quando ele falou quem ele era verdadeiramente. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Não é Jacó mais, agora é Israel, é aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Deus mudou a história, Deus mudou o nome. O mesmo Deus é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que te chama para perto, é o mesmo Deus que te chama para voltar, é o mesmo Deus que te chama para o encontro, é o mesmo Deus que te chama para a presença, é o mesmo Deus que te chama para a comunhão, é o mesmo Deus que te chama para perto, porque chega de ficar longe, chega de andar à beira do caminho, chega de andar distante, chega de andar no propósito, mas não cumprir o propósito. Chega! E não importa o teu passado, não importa o teu ontem, porque lá em Eclesiastes capítulo 7, se não me engano, versículo 8 diz que o mais importante não é o começo das coisas, mas é o fim das coisas. Quem sabe o início da tua trajetória não foi tão bom, quem sabe foi com tropeço, foi com quedas, foi com mentira, foi com tanta coisa ruim. Quem sabe talvez você começou bem, mas no meio deu uma escorregada, caiu, se machucou e machucou a outros. Mas isso ainda não é o fim da tua trajetória, porque o que define a tua história não foram momentos passados, mas o que define a tua trajetória, que vai te levar ao céu, que vai te trazer a presença, é a tua atitude hoje diante de Deus, é a tua atitude agora diante do Pai. Agora você fala: eu sou Jacó, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu preciso da tua ajuda, me ajuda, eu quero melhorar. O que define a tua história é a tua história hoje na presença de Deus. E quem quer deixar Deus mudar os teus passos, a tua caminhada? Quem quer deixar Deus mudar os teus passos, a tua caminhada? Porque não é uma coisa obrigada, pastor. Não é uma coisa, não é obrigado. Porque tem gente que vai viver a vida toda, os seus passos não vão mudar. Vai andar, vai caminhar, mas não vai chegar aonde Deus
os nossos passos têm que mudar. Feche os teus olhos nesta noite, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, pregamos a Tua palavra. Pregamos, meu Deus, como Tu foi na vida de Jacó, e Tu mudou a história de Jacó. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aqui estão meus irmãos, que estão conosco, comigo nesta noite, cultuando o Teu nome. Senhor, tem coisas que nós precisamos consertar na nossa vida. Senhor, tem coisas que nós precisamos dar uma volta para poder consertar. Meu Deus, tem coisas que precisamos na nossa trajetória que sejam mudadas. Tem passos, meu Pai, que precisam consertados. Então, Deus, em nome de Jesus, não deixa eu desistir, não deixa a minha irmã desistir, mas segura nas nossas mãos e nos ajuda a caminhar até chegar ao centro da boa vontade, caminhar para que possamos ser de fato uma bênção para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Eu sou fé, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então vou seguir o meus irmãos, eu agradeço.